e nessa carga total, né, deve consumir 2 anos de frequência. As aulas estão programadas para as sextas-feiras, no final do expediente, 18h30 em seguida, e sábados, o dia todo. É apresentado aqui, junto a esse pedido, o conteúdo programático, a análise da conveniência desse programa, aplicar-se aí as atividades e atribuições da Defensoria Pública, justificativas, tem aqui a documentação lá do Instituto Ceres Sapientia, né? Psicologia Jurídica, com a proposta de uma praxis, ou seja, o curso está todo aqui relatado em detalhes. Ela não faz qualquer referência aqui nesse pedido à questão de diárias, não é? O seu coordenador regional encaminha por escrito, né? Também intempestivamente, o pedido é tempestivo, né? Também encaminha a sua concordância, dizendo que não acarretará prejuízos ao bom andamento dos serviços lá na unidade. Também aqui colhido aqui um visto, mas numa outra referência, a concordância não, mas é um visto da assistente social também da própria unidade, presumo que de concordância. E a concordância também aqui com a assinatura do coordenador do CAN local também, defensor público. O DRH encaminha para a CGA, anotando que lá há 2 agentes classificados e 7 oficiais de defensoria, nenhum se encontra em situação de afastamento. A CGA, em lacônica, manifestação que eu já critiquei aqui outra vez, hoje vou criticar com menos ardor, né? Diz que o pedido foi para lá apenas para apreciar pagamento de diária. Volta a discordar. A deliberação não diz isso. Diz que é para lá que os... Aliás, quem assina está até presente, né? É melhor a crítica. Diz ainda que a CGA tem que se manifestar, vírgula, podendo condicionar a autorização à não percepção de diárias. É o que está lá. Então, eu acho que tem que falar só de diária. Ele fala da diária aqui. Tá bom. Mas não há pedido para pagamento, ele não se opõe, portanto, a CGA está concordando. Aqui vem... Pedro, mas a CGA concorda com o afastamento. Ela se manifesta expressamente nesse sentido. Vamos ver aqui. Ela fala assim, manifestar-se... Não me opõe. Fala assim, não me opõe ao afastamento, desde que não haja custeio de diárias. Perfeito. Sim, acrescenta aqui, acho que é bom acrescentar, né? Acrescenta aqui que não vai haver disponibilização de outro servidor para substituição. A nossa secretaria, que também certifica, apesar de que não consta na deliberação específica, né? Mas é praxe aqui, né? Os afastamentos da interessada. Ela tem aqui vários dias, mas é de um período exclusivo, acredito que é para curso também, né? Porque vários dias, mas de um único evento, mas eles são... Não, perdão. São vários são dias de datas distintas em... não, tem razão, todas em 2014, portanto, eu presumo que seja um curso, né? Mas é o único período, mas todos do ano passado, portanto, nenhum afastamento neste ano. E é este, portanto, aqui o requerimento. A interessada complementou, aqui não se tratou de diligência de ofício, porque havia já, era dito na inicial, que as inscrições seriam deferidas ao final, depois da inscrição dela. Então, ela complementou aqui, trazendo aos autos a data, as datas exatas do curso, já fornecidas agora, depois da inscrição, né, pela entidade, o cronograma, né, total do curso, e também a informação que já está clara aqui, de que ela foi aprovada, e eu me esqueci de dizer, na inicial ela já dizia que ela só precisa do afastamento para a parte da tarde das sextas-feiras. Sábado, evidentemente, não se fala em afastamento aqui, não é dia de trabalho. E ela menciona, só um segundinho aqui, se eu não esqueci disso,
que dá tempo dela vir, ela pede, ela pede só para meio período mesmo. Ou seja, ela disse que na parte da manhã dá para ela, que o horário é 6h30 da tarde. Em São José do Rio Preto. Eu ia até dizer que ia o dia todo, né? É longe, mas ela está dizendo que ela consegue vir lá aqui. Vou aceitar isso, né? Então seria um afastamento parcial, metade do dia. A partir do meio-dia, né? Ela fala a parte vespertina, né? Ou seja, ela. Em tese eu acho que é até benéfico se ela própria se dispõe a trabalhar de manhã lá em Rio Preto, né? Principalmente porque no caso do servidor não tem substituto. Mas para defensor tem essa possibilidade de afastamento precário, tem uma deliberação que inclusive é de competência da corregedoria, né, quando há necessidade de afastamento somente uma autorização para se ausentar. Isso. Poderia ser aplicado por analogia ao servidor. Na verdade, eu acho que seria mais adequado até aplicar uma autorização precária para o servidor, justamente porque ele não tem substituto. Há uma questão. Não seria o caso de autorização da corregedoria? Então, porque a deliberação que fala da autorização para a corregedoria, eu verifiquei e fala só para defensor, a não ser que a gente aplique por analogia. Mas eu acho que não tem necessidade, porque eu acho que tem deliberação para os servidores, que é 183, né, Pedro? É 183. E nada impede da gente aplicar o afastamento parcial. O ato da corregedoria também ele prevê um limite de carga horária, né? Nós fizemos um afastamento de uma servidora, de uma psicóloga, que solicitou 3 dias. Os 3 dias seriam somente à tarde. Ela iria trabalhar pela manhã e seria afastada à tarde. Nós fizemos o afastamento dela só no período da tarde. Então, aqui agora o que eu peço ele para falar é que o processo seguinte é muito parecido com um desse, aí talvez ele tenha uma dificuldade, porque é uma cidade até mais perto que a Campinas, também é parte do dia, mas ele já pede o dia todo e ele fundamenta, eu acho até que bem fundamentado. Então, fica bem complicado. É que ela admite que dá para ela fazer isso, mas o outro, que é de Campinas, que é mais perto, eu acho até que fundamenta adequadamente. Então, mas aí, Pedro, a gente tem que analisar caso a caso, né? Tem que ver a justiça. Se ela fez o pedido parcial... Sexta tarde aqui em São Paulo. Mas já tem aula? Sexta-noite. Sexta às 6h30 da tarde. Ah, tá. No fim da tarde. No final da tarde. A gente tem precedente de aposentar após o auto censo? Eu não... Acho que não há impedimento. Eu não a achei gente tem nada afastado contra, para o mestrado no outro caso. Esse é um curso de 2 anos, lato sensu, velho. E ela pede para os 2 anos? Ela pede para os 2 e traz o cronograma do primeiro ano. O que eu acho até explicável também, porque o cronograma é anual, né? Então aí isso que eu pensei, né? Eu ia concluir o voto propondo o deferimento, mas condicionado à renovação. O curso é sobre o quê, Pedro? Você tem aí a grade? É uma psicologia jurídica proposta de uma praxis. Ela, na fundamentação eu achei interessante, ela fala de audiências concentradas, infância e juventude, tem uma série de dados que de fato são aplicáveis ao trabalho. Eu achei pertinente. Enfim, eu estava propondo afastar agora. Minha dúvida é essa, eu estou achando, mas se ela própria está admitindo isso, o complicado é que a gente vai caso a caso. Esse caso aqui, na verdade, o outro que é fevereiro as aulas, esse seria de março. Se quiser fechar esse caso para semana que vem, também com mais calma, a gente pode, né? Porque o outro que é a aula agora, esse aí é começo de março, dá tempo de botar na próxima sessão, se quiser. Eu posso fazer por escrito, porque eu estou fazendo meio memória. Então vamos fazer assim, a gente continua a votação desse na próxima sessão. O Pedro traz o voto por escrito e a gente vota o outro que... Pode ser então? Então o próximo é o 189 de 2015. A Karina Pereira Sabedô, pedido de afastamento parcial para cursar disciplinas de mestrado no período de 25 de fevereiro a dezembro de 2016. Desculpa, esse aqui é o Bruno. Então vamos esse primeiro do Bruno. Relator Bruno Miragaia para falar.
Trata-se de pedido de afastamento protocolado pela agente de defensoria Karina Pereira Sabedotti para cursar as disciplinas de curso de pós-graduação estrito sensu, mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Unidade Limeira, no primeiro semestre de 2015, com início das atividades acadêmicas em 25 de fevereiro de 2015. Passou o relatório do feito, escrevendo que a interessada pleiteou o afastamento às quartas-feiras, das 8 às 12 horas, e às quintas-feiras, das 8 às 12 horas. Demonstrem que seu projeto de pesquisa relaciona-se diretamente ao trabalho desenvolvido na instituição, tendo como tema a análise dos serviços socioassistenciais voltados às pessoas em situação de rua, nos municípios do Eixo Anhanguera, Araras, Limeira, Leme, Santa Cruz da Conceição e Pirassununga, e junta a documentação sobre o desenvolvimento do curso e a relevância do tema na instituição e na sua atuação. Informa a interessada que já efetivou a matrícula e juntou ao planejamento acadêmico, o projeto de pesquisa e a grade horária com a descrição do curso. A Coordenadoria Geral de Administração se manifestou favorável ao afastamento, eis que a interessada renunciou às diárias. Embora não tenha o ciente da coordenadoria do CAN da unidade, a Coordenadoria Auxiliar autorizou a agente a participar do curso na forma apresentada. Feito o relatório, passo a análise do mérito do pedido. Aí eu cito a lei complementar que autoriza o afastamento do servidor, cito também a deliberação. Trata-se de questão englobada pelas atribuições desse colegiado, conforme tem sido entendimento afirmado anteriormente em casos semelhantes envolvendo defensores públicos, não cabendo distinção nesse aspecto quanto aos servidores da instituição. A matéria foi regulamentada pela deliberação 183 de 2010 e os requisitos ali previstos estão todos preenchidos, eis que foram detalhadamente demonstrados a pertinência temática e a relevância do curso em face das atribuições e atuações na instituição, bem como existe manifestação da Coordenadoria Auxiliar e autorização por parte da CGA favoráveis. A conveniência administrativa no afastamento está presente pelo tema do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pela interessada no curso de mestrado. É imperioso sublinhar que o fomento à formação e à produção acadêmica, especialmente em temas diretamente afetos à atividade funcional, é muito importante para o fortalecimento da defensoria e ao constante aprimoramento da qualidade de seus serviços prestados ao público. Isso em todas as áreas, envolvendo atividade fim e meia, bem como, evidentemente, em relação a defensores públicos, estagiários e servidores. Por todo exposto, voto pelo deferimento dos pedidos nos modos em que foi formulado. São 2 dias de afastamento, quartas e quintas-feiras, das 8 a meio-dia. O afastamento por hora só por um semestre, né? Não, a matrícula foi feita para o ano de 2015. Mas ela já mostrou a grade? Já, deixa eu só confirmar isso. Na grade, só o primeiro semestre de 2015. Vai. Desculpa, é agente, né, da defensoria? Ou... É agente. Tem outro agente lotado lá também na mesma unidade, né? Você sabe, não? Que vê essa informação? Porque tem a questão dos 2/5 ou 50%. No caso de agente é 50%. Não tem essa informação, só tem a informação da Coordenadoria Auxiliar, né? Concordando, e da CGA também. Então. Eu acho que precisa dessa informação aí para poder afastar, ou seja, que não vai ter o prejuízo lá porque não tem outro afastado. Artigo 2º, parágrafo 4º da 183. Ele diz, o que ele diz? Não, é aquela questão dos 2/5, ou 50%, quando o número das duas pessoas que podem fazer tal é inferior a 5. Olha, o Ricardo estava aqui agora e poderia esclarecer essa dúvida. Eu acredito que Piracicaba só tenha um agente. Todas as unidades
Todas as unidades, só precisa ver se não está afastado. Esse Dois é o problema. agentes? Tem que ter o coordenador da unidade tem que informar que nos períodos que ela está pedindo afastamento, o outro agente não vai estar afastado. Olha, eu até concordo. Para mim, é um voto que precisa ser dado hoje, em tese, que começa as aulas semana que vem. Me parece que seria presumível aí, tendo em vista a concordância da coordenadora auxiliar, né? Ela também tem a sua responsabilidade na assinatura ao concordar e prever que não vai haver prejuízos. Né? Coordenador auxiliar da unidade. Coordenador auxiliar da unidade. Essa informação dos 2 quintos aí, ela vira expressa. Não, sim, acho que tem que vir eu expresso. concordo que tem que vir expresso. Estou dizendo que, na opinião do relator, presume-se, até pela urgência que eu preciso votar esse processo hoje, presume-se que o coordenador auxiliar está prevendo que não vai haver prejuízo, né? Alexandre. Só fazer um encaminhamento pela urgência, talvez eu até acredite que tenha que vir expresso, mas a gente já, numa situação, acho que até menos relevante para a instituição, que foi a candidatura de um servidor, nós deferimos com a diligência vindoura. Então, meu encaminhamento é para que a gente defira, para que a servidora não tenha prejuízo e a próxima sessão ela também, por conta de ser um documento que não é complexo de se obter, ela faça o encaminhamento desse encaminhamento do coordenador, descrevendo que não seria 2 quintos, seria metade, no caso, porque são 2. O afastamento vai ser na terça ou na quarta-feira? Quarta. Então ela teria que voltar na secretaria até terça-feira para se efetivar o afastamento. Isso, eu faço esse encaminhamento até por, como eu disse, como já foi deferido numa situação muito menos relevante para a instituição do que, né, porque foi uma candidatura de servidor a pleito eleitoral, eu faço esse encaminhamento. Eu concordo com o conselheiro Alexandre, e aí, estabelecendo o prazo de até terça-feira, a Secretaria do Conselho pode comunicar a gente por e-mail mesmo, solicitando a documentação. O pedido são 2 dias? São 2 dias. Não, só meio período, só amanhã. Só a parte da manhã. Então, mas nesse caso, acho que seria muito mais importante essa informação dos 2 quintos, porque é justamente no período da manhã que é onde tem o horário que tem atendimento. Né? Acho que por isso seria importante, mas aí eu concordo com o encaminhamento que foi dado. Só vou ratificar meu voto aqui, no sentido de deferir o afastamento pelo período que alcance a matrícula. Ela só apresentou o primeiro semestre de 2015, então a cada matrícula o pedido tem que ser renovado, como já estabelecido nesse conselho. Bruno, não sei se é possível fazer essa avaliação, mas até uma preocupação que eu sempre tive quando fui relator desses processos era de que quando houver pedido de mais de um dia, avaliar se a pessoa teria condições até de diluir os créditos, porque muita gente prefere fazer o máximo de créditos que for possível no mesmo ano, no mesmo semestre, para poder depois só ter o trabalho de fazer a dissertação. Mas acho que até uma reflexão, não sei se a gente tem feito isso de uma forma mais rigorosa, tentar avaliar se seria possível que a pessoa fizesse só um crédito ou fazer o crédito à noite. Enfim, não sei exatamente como está esse caso concreto, mas a sugestão que eu dou para o conselho é que eu tenho notado um aumento enorme de pedidos de afastamento para cursos, o que é positivo. A gente não está aqui impedindo nada disso, pelo contrário. Mas se é possível diluir isso de uma maneira um pouco mais longa, que cause um impacto menor, eu acho muito importante. Uma unidade que perde uma pessoa durante 2 dias de uma semana que tem 5 dias é quase 50% do período. Aí é meio período, eu sei, mas se a gente não tiver um pouco desse controle, a gente vai caminhar aí para unidades que vão ficar 6 meses bem desguarnecidas. Olha, só tem uma certa discordância aí, no sentido de que concordo com o Bessa que no geral o atendimento é feito pela manhã. A gente está lidando de um órgão do CAN e a gente sabe muitas vezes que tem dinâmicas diferentes do atendimento. Às vezes esse órgão presta o serviço à tarde, esse órgão presta o serviço de forma
diferenciada do atendimento pela manhã. Eu não sei exatamente qual é a forma da prestação desse serviço pelo CAN na unidade de Piracicaba, mas, mais uma vez, eu insisto em que esse conselho chame a responsabilidade para os coordenadores. Se os coordenadores estão chancelando, estão dizendo não há prejuízo no afastamento, eu tenho que presumir que não há afastamento. Eu acho que cabe a segunda e a terceira sub, em conversa com os coordenadores, fortalecer essa ideia de que o coordenador tem que dizer se há ou não prejuízo no serviço. Agora, para a gente fazer a avaliação se vai ter ou não, vai ficar quase que impossível, caso a caso, o defensor, o relator transformar essa diligência para saber se há prejuízo ou não. Acho que se o coordenador falou que não, é não há prejuízo. Se houver, cada um responda com as suas responsabilidades. Mas eu concordo, é justamente por isso que tem essa regra dos 2/5 e metade se tiver menos de 5. Nesse é um critério objetivo. Agora só uma observação. O problema é que assim, o outro servidor vai ter que estar lá durante esse período, porque senão já não atinge mais, já não obedece mais a regra da deliberação 83. Então, é por isso, na verdade, que a gente tem que exigir formalmente que o outro não está afastado, porque afastando um quarta e quinta no período da manhã, o segundo, se vier um pedido no mesmo período, não vai poder ter afastado. Exatamente. Porque se exigir isso também, fala assim, não, já tem afastado, o segundo não pode. Porque, por isso que tem que exigir formalmente. Vamos supor que venha um outro pedido da mesma unidade do outro servidor que está lá, no mesmo período. A gente não pode definir, porque senão vai ficar sem atendimento. Mas aí, olha só, a coordenação também não pode atestar que eu não vou ter servidor e ao mesmo tempo não vai ter prejuízo no serviço. Entendeu? Eu concordo, tem que ser expresso, é o ideal para nós. Ô Miraganha, assim, essa interpretação não é tão exata como a matemática, por exemplo, porque o coordenador pode entender que aqueles atendimentos seriam feitos naquele dia, pode ser postergado para outro dia, encaixado na agenda de outro dia e suspender a agenda, em tese. Então, assim, em tese é possível o coordenador atestar. É por isso que tem essa regra e a gente tem que obedecer fielmente essa regra para poder, com certeza, ter pelo menos um agente lá no dia e não os dois afastados no mesmo período. Eu só queria até fazer uma ponderação, até porque eu votei alguns relatórios e eu percebi o seguinte, principalmente dos coordenadores de CAN, quando eles se manifestam, muitos deles colocam só um de acordo. E aí vem essa questão, se eu vou afastar, se eu vou sair, se os atos administrativos têm que ser fundamentados, por que não coloca exatamente o que o Wagner falou? Não vai ter prejuízo porque vai ter uma escala, porque vai ser feito à tarde, porque vai ser colocado numa outra lista. Eu acho que está faltando, de repente... Mas é o coordenador da unidade, né? Porque o CAN não está na deliberação. Tem. O coordenador, quando ele faz essa manifestação, tem que ser uma manifestação fundamentada, porque eu já peguei relatos que vem só assim, de acordo. E eu peguei alguns também que o coordenador coloca, olha, a colega teve de manhã, o afastamento é só de manhã, então ela está colocando os atendimentos no período da tarde, então ela está realocando no período da tarde, está fundamentando a não ausência de prejuízo ao serviço público. Agora, a colega fala, o servidor coloca, eu quero me afastar, tal dia, de acordo. Então, mas a deliberação estabelece um critério objetivo, que é justamente ter um outro servidor naquele momento, entendeu? Que é por isso que ele tem que preencher os 2/5 ou metade se tiver menos de 5 servidores na unidade, que é a maioria dos casos. É por isso que tem que ter essa maior. Às vezes tem afastamento de uma semana, mas caso que afastamento todo semestre, todo ano, o outro funcionário do servidor também pode tirar férias, pode ter licença maternidade, tem que ficar esses casos. O coordenador deveria prever uma suposta como administrativamente ele vai regular isso. Seria importante, esquece disso. Eu concordo com parte para falar do Miragaia. O coordenador tem que chamar essa responsabilidade, ele que atesta lá. Sim, tem prejuízo. Não tem prejuízo. A gente aqui ficar especulando é muito difícil. Mas será que dá para consolidar os créditos? Fica um negócio assim que não dá para medir. Eu acho que o Horácio também falou. Tem que expor a situação. Olha, aqui é o seguinte, o atendimento é feito à tarde, então não vai ter prejuízo, o atendimento não é feito de manhã. Eu não sei, eu não sei como é que é a realidade. O conselho passar essa atribuição para a administração. Eu não sei como é essa situação exata. E tirar do conselho. Para mim tem que ser, quanto mais documentalmente estiver claro, mais segura para voltar. Né? Porque aí você vai falar, afastou. Hoje o que nós temos o coordenador concordou? Não dá para delegar. Eu presumo que o serviço é tarde, eu presumo que vai ter alguém. Não tem, a corregedoria está aqui. Não teve atendimento, mudou a escala, alterou tudo por causa disso. O cara tem um dos conselhos.
cara tem ônus Não disso. funcional, né? O cara tem ônus disso. Vai aumentar isso aí. Aumentando já. Bom, na verdade, Bruno, eu concordo em termos com você, porque realmente o coordenador da unidade, o coordenador regional, ele tem grande parcela de responsabilidade e, de mais a mais, é ele que coordena os serviços do Centro de Atendimento Multidisciplinar na unidade. Piracicaba tem as 2 vagas de atendimento e o coordenador, a princípio, atestou. Então, não há, nesse momento, elementos para considerar inválida essa certidão da coordenação. O que a gente pode fazer no futuro para tentar superar essas questões e até tornar um pouco mais clara, né, essa segurança que o coordenador já transmitiu quanto ao afastamento, é combinar com a CGA que toda vez que houver um pedido nesse sentido e eles forem instados a se manifestar, eles entrarem em contato com as subs. Pela terceira sub não há nenhum óbice, eu acredito que pela segunda também não, e nós fazemos uma segunda checagem com a própria coordenação, né? Se os conselheiros entenderem que essa providência torna esses afastamentos mais seguros, a terceira sub, eu creio que a segunda também. Tá falando aí. Já tá falando? Pode fazer. Não, só para concluir, eu vou passar a palavra, Bruno. E aí a gente fecha. Mas nesse momento, quanto a esse caso específico, a coordenação administrativamente responde pelo funcionamento da unidade. Então, se ela atestou que não há prejuízos ao serviço, eu acho que o Conselho tem que seguir essa manifestação. Só ia comentar se esse novo sistema Meu RH é possível, quando a CGA for se manifestar sobre concordância ou não com o afastamento, com o pagamento de diária, já lançar a informação se tem ou não gente afastada nessas datas. Porque a gente tem um lançamento prévio, não sei se agora o período de lançamento, como que é feito, ou se, por exemplo, se consta, nós vamos afastar um servidor por 6 meses, 2 dias por semana, esses afastamentos vão constar lá nesse sistema? Porque isso aí é mais fácil. Então, a princípio, esse afastamento parcial, acho que não, né? Deveria, né? Não sei. Não, no sistema do RH, eu não sei. Isso tem que ter um atestado de frequência que foi autorizado. Pelo menos uma planilha para o conselho, porque imagina a seguinte situação, a gente aprova o afastamento do servidor aí, e aí depois vem um pedido para a gente de afastamento de um curso da EDEP, de 2 dias e de quarta e quinta. A gente não tem essa informação se tem um outro afastado. Seria ótimo. É por isso que precisa o coordenador da unidade passar essa informação e não assim, eu acho que é a coordenação da unidade que tem que fazer como está deliberado já. Tá, é a manifestação dos 2 pontos. Mas isso aí o DRH, ele tem essa informação e ele sempre checa isso. Ele coloca uma genérica, né? Ele fala. Não, quando veio aqui, eles olharam para ver se o outro está afastado ou não. Ele coloca se afasta. Isso eles olham. Ele coloca assim. Aqui ele colocou. Ele coloca se tem afastamentos previstos. Ele coloca. É importante a autorização da CGA e a deliberação ela exige a manifestação justamente porque é a CGA que tem a visão do todo. Ela que sabe quais são os servidores que estão afastados naquela data. Então, porque senão não faria sentido a CGA autorizar, se manifestar sobre a autorização do servidor. Para ver se o outro está. Você mudou o voto na questão do período? Só do período, eu vou fazer aqui a mão, só autorizando o afastamento cada período de matrícula. Alguém caminha diferente? Eu fiz um encaminhamento Fiz um encaminhamento porque foi observado acho que pelo Wagner, né? E que a autorização da coordenação auxiliar não trazia o de acordo, mas não trazia a quantidade, né, que a deliberação determina que traga. Então, para não trazer prejuízo à servidora, já que o curso começa semana que vem,
e porque já teve precedente, como eu mencionei, em relação à candidatura ao afastamento para a candidatura para a eleição de um servidor, eu fiz um encaminhamento para que seja deferido sob a condição de que ela traga o documento faltante até Funcionar a apresentação isso, segunda ou terça, até terça-feira, para que volte o processo e a semana que vem, na quinta-feira, volte para o relator e daí definitivamente a gente possa afastá-lo. Segue o campo, é isso? Poderia colocar então no encaminhamento também a questão da aprovação só do período da matrícula? Então não precisa alterar. Pode ser no seu voto. No seu voto você coloca só para o primeiro período e condicionado à permanência. Fica sendo nos termos do seu voto. Pode ser? Então, nos termos do voto do relator, com essa sugestão do conselheiro Borges, se todos concordam, mantenha-se como está. Todos entenderam? Vai ser publicado quando? No sábado? Quando do prazo, como o prazo para ela é até terça. A secretaria entra em contato. Não, o afastamento tem que se efetivar antes. Você entendeu? Sonhar, Fica só para o primeiro semestre e condicionado a apresentação dessa certidão pelo coordenador do Senado. Até terça-feira? Tá, até terça-feira. Anotou? Deu? Tá. Então, se todos concordam dessa forma, mantenha-se como está, aprovado pela unanimidade. Não, tem mais um afastamento e depois a gente volta para esse também, que essa é só a pauta que ele estava. É o Paulo Keishi Ishimura Kohara, pedido de afastamento parcial para cursar a disciplina de doutorado no período de 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015. Conselheiro Pedro Avelado, por falar. Senhor presidente, conselheiros, o Paulo Keishi Ishimura Kohara é agente de defensoria. É Campinas ou é Vila Mimosa? Deixa eu ver. Campinas, a unidade, né? Campinas, a unidade dele. Não, Vila Mimosa. Vila Mimosa. Ele pede afastamento parcial para cursar disciplinas de doutorado no período de 25 de fevereiro a 24 de junho deste ano, 2015. Ele diz que, conquanto haja 2 dias de cursos, ele já se entendeu, acho que com a administração local, com a coordenação e tal lá, né? Para pedir só para um, que ele vai dar um jeito no outro, trancar a matrícula. Ele fala de passagem aqui, né? O pedido é para afastamento específico para um dia da semana, que são as quartas-feiras. As aulas das 13h45 até o final do dia, não vi certinho, 13h45 às 15h45. Mas ele diz que na parte da manhã, em alguns dias ele tem pesquisas e o horário é flexível e não há um horário pré-estabelecido na própria matrícula. Exigirá dele uma atividade na parte da manhã e também um deslocamento de Campinas à universidade, que as aulas aqui são às 13h45. Assim, ele fundamenta que o pedido de afastamento será integral para as quartas-feiras. Ele fundamenta a justificativa aqui do doutorado, porque essa pesquisa tem como tema os efeitos da letalidade policial sobre as vítimas indiretas dessas mortes. Relata a experiência dele na defensoria de 5 anos sobre esse tema de relevância social. Ele fala da pertinência do projeto de doutoramento em relação às atribuições dele na instituição, né, e a contribuição da pesquisa em psicologia para a educação dos efeitos traumáticos e do potencial reparador que as instituições jurídicas podem ter na vida das pessoas que sofrem sequelas pelas mortes violentas que o Estado promove. E ele vai mais longe aqui, é bem longo o relato dele, tanto das atribuições quanto da pertinência desse curso às suas atribuições e as atribuições da Defensoria Pública, né? E ele destaca que não haverá prejuízo aos trabalhos lá do Centro de Atendimento Multidisciplinar da unidade, onde há 2 agentes da Defensoria Pública, 2 estagiárias de psicologia e 1 estagiária de serviço social. Ele instrui com manifestação da coordenação
que aqui se encontra. Vamos ver aqui a manifestação da coordenação. Não achei, só um segundinho. Ele mandou por e-mail primeiro e veio depois aqui a concordância. Eu quero ver se ela é expressa, só um segundinho, eu quero ver se ela é expressa ou se é apenas genérica. Peço a gentileza e desculpa com mais um minutinho. Então. Não estou achando aqui. Ah, sim. É que está ele põe a cópia do próprio e-mail, né? Então, o afastamento é a coordenadora, acho que auxiliar, né? Local, Kátia Brolazo. Ela só escreve de acordo, mais nada. Ele fundamenta no requerimento, isso eu já disse, né? Então, ela coloca de acordo, presumo eu, portanto, que ela está concordando com essas questões que ele já falou sobre o prejuízo ao trabalho. O DRH diz que não há nenhum dos agentes está em situação de afastamento. A CGA diz que não há pedido para pagamento diário, portanto não se opõe ao afastamento da servidora. O interessado junta ao atestado de matrícula para este semestre, que menciona inclusive os 2 dias do curso, né? Mas ele já está dizendo aqui que ele só pede para um, que no outro ele vai se entender lá com a unidade, vai trancar a matrícula, algo assim que ele fala aqui. Enfim, tem toda a documentação aqui. Eu queria até aproveitar, porque eu ia falar aquela hora, mas o caso aqui é parecido, né? Para afirmar esse entendimento de que em cursos prolongados, esses que envolvem mais de um semestre, 2 semestres ou mais até, como já foi aquele anterior que ainda vai à votação, e esse aqui também, a gente possa realmente firmar esse entendimento. Aliás, a gente já pega isso aqui, na verdade, né? Firmar esse entendimento de que o deferimento se dê por períodos. Não é? Então, nesse caso, que ele já está pedindo esse período, porque com certeza que é um módulo, ele vai prosseguir no outro semestre. Mas a gente pode, já como disse o conselheiro Bruno, né, fazer o deferimento por períodos, ou seja, no próximo módulo pode haver outra situação de prejuízo à unidade, por exemplo, né? Então, eles se manifestariam novamente, ou requerir de novo, se fosse o caso aí. Ah, sim, eu esqueci de falar aqui também, curso também já suportado pela escola. Enfim, então a minha proposta é, nos termos do pedido, deferir-se o afastamento para as quartas-feiras, já a partir do dia 25 de fevereiro, que é o início agora. Tem aqui a data final, 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015, às quartas-feiras, para o dia integral, conforme a fundamentação do candidato. Aberto para discussão. Horas 13h45 às 15h45. Isso tem nada nenhum na orientação que ele dá manhã. Ele diz que tem pesquisa, ele diz no país, mas né? Tem alguma regulamentação nisso no curso? Por exemplo, pela manhã ele está com o professor, orientador, para fazer a pesquisa? Não, ele faz referência ao site do Série Sapiência, né? Ele faz referência onde tem. Lá no final ele coloca o programa na íntegra, né? Mas ele faz referência onde tem todos os detalhes. Né? Eu não acessei isso. Só que ele se manifesta no sentido de que há 2 razões que ele fala para você o dia todo. Primeiro é que alguns dias tem pesquisa. E segundo, que é o tempo que ele leva da unidade até São Paulo. É Vila Mimosa. Eu acho que essa questão a princípio, essa questão da pesquisa aí, eu acho que não deve ser levada em consideração para afastamento da unidade, porque a pesquisa ela pode ser feita em outros horários, então, para sem prejuízo do... Ele menciona que é local, que é pesquisa de campo, ele menciona isso aí, né? Exigir o afastamento. Não, mas aí ele... Não, então, se comprovar exatamente a data da atividade, tudo bem. Mas só falar assim, tem pesquisa, de qualquer forma, ele traz outro argumento que é com relação que é o horário 13h45. Por exemplo, a pesquisa não pode ser feita na quarta noite, depois das aulas. Sim, mas fora esse argumento, ele traz outro.
Porque assim, a preocupação é tratar os casos de forma desigual, entendeu? Assim, quase 2 da tarde, no 13h45. Para eles trabalhar até meio-dia também, tem hora de almoço, enfim. Mesmo porque é uma boa fé, né? O curso mostra que são 2 dias, ele pede para um só. O prospecto mostra que são 2 dias do curso, sextas e quartas. Ele só pede para quarta e ele justifica que na sexta ele vai trancar de acordo com o entendimento com a própria coordenação local para não dar prejuízo. Então acho que é muito boa fé dele até. Se tivesse os 2 dias, eu não tenho muito argumento para dizer que não, 2 dias. Então acho que é até boa fé dele. Não, os 2 dias, o que a gente tem feito, nesses casos, é um afastamento e uma autorização parcial, né? Mas e esse tem a manifestação da coordenação? O tema é totalmente pertinente. Não. Ela fala que não tem diária, vai com Deus. Não. Você fala local? Da coordenação. Ele manda um e-mail para ela. Oi, Pedro com a palavra. Sim, o interessado manda um e-mail para a coordenação local, né, auxiliar. Nesse e-mail ele relata mais ou menos a necessidade dele e a pertinência. Ele relata isso. E ela escreve de acordo. Não fala mais nada. Então é o mesmo caso. Coordenadora, né? Agora a pertinência é absoluta. Augusto, qual a palavra? Essa questão da pesquisa está muito em aberto. Ele mesmo coloca na petição dele, abre aspas, pretende-se ainda realizar a orientação da pesquisa, entre parágrafos, que possui horário flexível e por esse motivo não consta no horário estabelecido no atestado de matrícula em anexo, no período da manhã. Ele não esclarece de que pesquisa ele vai fazer, qual horário. Não consta o horário da pesquisa, fazer a dissertação. Ele faz a matriculação prevista. Só uma parte. No outro ponto ele faz referência aos links, mas eu não acessei O que fica onde deveria ter, talvez, essa descrição. Só que, como eu falei, ele traz 2 argumentos para pedir o dia todo. Né? Esse é um argumento. O outro argumento esse não depende do primeiro. O outro argumento é que ele precisa do deslocamento da unidade dele até o curso que é em São Paulo, né? Na Perdizes, né? Na Vila, ele trabalha na Vila Mimosa. Enfim, como o curso é 13h45, eu achei... Não vai dar para almoçar mesmo. Achei razoável. Mas na pesquisa está parecendo que ele está colocando como se ele estabeleceu um horário para ele mesmo de ele realizar a pesquisa, no horário de trabalho. Vamos só organizar. Volta a falar, pela pesquisa, mas não segunda pesquisa. Peraí, conselheiro, pedir aqui para... O que fica aparentando é que ele, individualmente, se estabeleceu um horário para que ele possa realizar a pesquisa, mas não se exija dele aquele horário. Mas e o segundo argumento? Da distância? 2 argumentos, né? 15h45, 13h45. Mas precisa da manhã inteira? Precisa da manhã inteira para ele se afastar, para vir para cá. A gente realiza, às vezes, triagem, sai às vezes meio-dia e meia, fazer audiência a 1h30. Enfim. Ou seja... porque quem se dispõe a fazer um mestrado, doutorado, também tem que arcar com as consequências, né? Ele vai tirar amanhã para ele uma pesquisa sem uma faz o mestrado e o doutorado à noite, justamente para não ter que pedir afastamento para conseguir. Acho que o afastamento tem que ser parcial para o período da tarde. Eu fico bem em dúvida, mas em princípio, se não pelo primeiro, eu estava tendente a aceitar pela boa fé dele, que ele até mostra, porque ele nem pede para o segundo dia, ele poderia pedir. Ele argumenta, a palavra dele, então eu acho que a boa fé é evidente. Então, por conta disso, vamos dizer assim, não é um argumento forte, não. Ele não tá, mas dá até para aceitar. Agora, o segundo, da mesma forma, ele não é forte. Somando dois pela metade, dá um inteiro. É o Bruno, depois o outro. Não, só a questão da pesquisa que eu queria ressaltar que é impossível acolher esse argumento, porque senão a pessoa que precisar de tempo para fazer a dissertação do mestrado, para fazer a tese do doutorado, a gente vai ter que afastar a pessoa para ficar escrevendo durante o dia. Aí é cabível. É que dá para entender que ele inseriu isso no bojo da argumentação para ser convincente. Mas eu também estou na dúvida aí, porque 1h30, né? Vai ter que comer um lanche, vai ficar corrido, mas faz parte aí. Estou na dúvida, mas estou tendencioso a
a indeferir aí de manhã, vai ter que dar um gás na unidade, depois vai um lanche rápido e paciência. Os esforços para eu queria só ver com o Pedro uma dúvida. O coordenador, qual foi a posição do coordenador? Só de acordo também? Exatamente. Só respondendo rapidinho, essa é uma crítica que foi feita ali. Eu já fiz aqui em 1918, volto a fazer. Mas eu entendo, porque eu fui coordenador, o Alexandre foi, né? O conselheiro Alexandre. É difícil, às vezes, lá. Né? Por isso que eu cobro um pouquinho mais na CGA, porque é difícil lá vocês, né? Mas, de fato, dizer que não há prejuízo, o conselheiro Rafael falou, já se presumiu, de certa forma, uma aceitação administrativa quando se fala no percentual que vai trabalhar. Mesmo assim, eu acho que é a admissão do mínimo prejuízo, porque não dá para dizer que se a defensoria quer 2, lá vai ter 1, não tem prejuízo. Pelo amor de Deus, claro que tem, mas é um prejuízo aceitável, vamos dizer assim. Agora, quem vai dizer se é o tanto de aceitável dá para passar ou não, tem que ser alguém que é mais perto, alguém da administração. Então, mais perto realmente é o coordenador. Então, eu prego que ele, se ele não puder fazer, então, a CGA, mas que ele, de fato, pudesse dizer com mais linhas, com mais clareza, né? Qual é o prejuízo ou não. Eu também tenho a preocupação também de tratar todos iguais, tal. Claro, mesmo sendo diferente. Eu acho que a temática que ele propõe é uma temática atual, importante. O Paulo, a gente já conhece o trabalho dele, é um servidor que tem um empenho, que tem demonstrado que o estudo depois volta para a defensoria, não fica para ele, né? A gente acompanha isso. Eu fico também tentado, aí, como o Orson propôs, uma outra saída para não prejudicar, né, o afastamento dele no estudo. Eu acho que a preocupação também da questão da manhã, acho que é procedente. Então teríamos que achar um meio termo aí, ou que aprove, condicionando que se justifique a parte da manhã, dependendo da aprovação do Conselho numa próxima sessão. A parte da manhã, mas autorizando já a parte da tarde. É possível isso? Não. Quando começa? Começa quarta-feira. Vamos por partes. Como diria Jack. Eu acho que é um pouco diferente, né? É um pouquinho a mais do que o processo do conselheiro Miragai. Se inicialmente com relação ao documento faltante, eu não acho que não há por que votar diversamente, né? Na questão da proporção, né? Enfim, quanto a isso, eu acho que não há prejuízo em nós agirmos de maneira equitativa. Agora, me parece que tem outros dois fatores. Primeiro, o afastamento para o período de manhã, e o curso, né? As aulas nesse semestre se dariam a partir, né, começariam toda a quarta a partir da 1h30. 1h45. É importante. Estamos trabalhando aqui. É o lanche de 15 minutos. Não sei qual se consta nos autos do processo a distância entre uma cidade e outra. 90 km dá 1h20 de carro e 1h40 de ônibus. 1h20 de ônibus. Google Maps. Daquela assim. Olhei no Google Maps. Não, é porque eu levo 1h e pouco quando você senta aqui. Então você dirige bem. Eu tenho como se seu carro é lentidão. Não, 90 dá pra fazer em uma hora. E eu acho que dá uma pedalada, dá. Não, no seu negócio. Peraí, conselheiro. Sempre hora. Conselheiro Alexandre Orson. Eu acho que o outro fator que se coloca aí também é a questão do afastamento, que me parece que esse é o menos razoável possível, a questão do afastamento para pesquisa. Em relação ao primeiro item, volto a frisar, não tem porquê, a meu ver, votar de maneira diversa. Com relação ao segundo item, me parece que é um pouco... Me parece um pouco irrazoável também a gente afastar todo o período, um período de manhã e o período à tarde, para uma aula que vai começar a 1h45. E terminar às 5h45. Que hora que termina? 2 horas de aula, tinha passado o dia inteiro. Olha as perguntas que você faz para o professor depois das aulas. Me parece... As perguntinhas de 30 segundos, né, Pedro? Foi rapidinho. Me parece irrazoável. Eu acho que se não tiver uma justificativa plausível, eu estava aqui conversando com o conselheiro Bruno, toda pós-graduação lato sensu me parece que traz para quem faz um ônus.
É claro que a instituição tenta diminuir esse ônus, mas há um ônus. A pessoa tem que se desincumbir de algumas coisas, né? Você vai ter alguns percalços para conseguir obter o título ao final. Então, me parece que eu vou votar pelo afastamento parcial às quartas-feiras, para o período da tarde, e com relação ao terceiro item, que é o afastamento para pesquisa, pode até ser possível, desde que ele justifique o motivo por que tem que ser feito em loco, documentalmente nesse horário. Porque me parece que hoje uma pesquisa com livros na biblioteca pode ser retirada os livros da biblioteca. Uma pesquisa... Então, parece que ele justifica, fala que é pesquisa de campo, né? Só que o problema é que é o seguinte, a aula termina 15h45, por que não pode fazer pesquisa de campo depois desse horário? Né? Então, acho que é isso que tem... Justifica. Mas nesse sentido, Bessa, não há prejuízo, né? Até porque ele vai ter o afastamento para a tarde inteira, ou a quarta-feira inteira, daí o conselho vai deliberar. E ele vai optar por isso. Agora, se ele não justificar por que ele precisa de mais um dia para pesquisa, daí é aquilo que a gente falou, daqui a pouco a gente vai ter uma defensoria de doutores aqui, porque daí fica fácil, a gente afasta todos com, né, para fazer o doutorado, o mestrado, e daí fica mais fácil, não fica ninguém no atendimento. Senhor presidente, o nosso servidor propôs um meio termo, né? Não seria, mas é a última coisa que eu falo, se não for a gente já volta depois, né? Não seria um meio termo, por exemplo, então, para ambos os objetivos aí do interessado, afastar-se o interessado das quartas-feiras a partir de, sei lá, 10 horas, 10h30, 11 horas da manhã? Um meio termo. Mas com qual critério? Fala, ele pede o segundo critério, que é o tempo de deslocamento. Faça essa coisa. A gente acabou de afastar uma servidora de São José do Rio Preto. Não saiu. A partir do meio-dia. Não, dela não saiu, vai. Dela vai ficar pensando que vem, acho que tem um erro. Agora se recorde que quem tá discutindo o tempo de distância somos nós, não ele. Se quer, alega isso. Na verdade, falta elemento material para a decisão ser perfeita. Então vamos levar a votação, então, né? Mas tem que provar quanto tempo é, mas não é você. Fez meio genérico. Fazer o trânsito, Você precisa pegar ônibus, rodoviária, não sei. São muitos elementos. Também não prejudica. Decidir agora, se trouxer todos os elementos, vai ter outro processo. Fica recado pro cara. Você quer mais? Pedro, só uma acréscimo. Veio também a informação do coordenador, que a mesma que foi falado no primeiro H, que metade não vai estar afastado, ou 2/5, não veio. Também, se for aprovado. Não, essa parte eu falei Não, só falando prejuízo. Não, falei não falei. Não. A secretaria, perdão, não falei mesmo, né? Não. A secretaria diz que ele já teve vários afastamentos, mas não neste ano. Não é isso que eu falei. Não, é que o mesmo que foi colocado no apartamento da moça lá de Piracicaba, que nesse período o outro agente do CAN não vai estar afastado. Só tem um de acordo dela e não tem assim, a assinatura do... Se for aprovar, assim, a princípio eu tendo a concordar com a proposta do conselheiro Alexandre, mas também condicionada que apresente aí essa informação do coordenador com relação ao artigo 50. Você está encaminhando pelo meio período? E daí só o encaminhamento podia ser meio período e condicionado. No mesmo sentido que foi feito da outra vez, condicionado a apresentação, meio período condicionado. Eu faço esse encaminhamento porque me parece mais razoável, até porque eu não sei quais são as condições da estrada, mas 90 quilômetros, me parece que algo em torno de 1 hora, 1h10 é possível de ser feito. Eu não entendi o condicionamento, eu não entendi. Da apresentação do documento, igual foi feito da outra vez, porque nesse processo... Ele só colocou de acordo. É da unidade que fala. Mas aquela proporção foi apresentada? O artigo 2º, parágrafo 4º da deliberação, ele exige manifestação expressa do coordenador falando que no período deve ter 2/5 dos membros em atividade, membros ou servidores. Se tiver menos de 5, tem que ter pelo menos metade em atividade.
Senão não Então, ou poderia seja, o outro fazer. agente não pode estar Agora afastado. que eu entendi, ou seja, ela tem que dizer então se a outra vai estar trabalhando com o outro. Exatamente. Ele menciona que sim, mas não há coordenadora. Isso aí é coordenação. Só que é um detalhe, salvo engano, na inicial, salvo engano, ele disse isso na inicial, ela foi de acordo. Não, mas é a mesma coisa que a gente acabou de votar. Sim, mas ele Não, disse que vai ter uma pessoa. Ele fala que vai ter? Eu vou ver se ele Diferente, fala. eu não Vou falava ver, nada. vou ver agora se ele fala exatamente isso, né? Ele menciona os caras de Para a coordenação dele, Estagiário. peguei o e-mail, tá aqui, desculpe só um pouquinho. Aqui está o e-mail. O e-mail dele para a coordenação. Ele fala, Paulo, lotado, tal, de acordo com a deliberação 183, solicita a vossa manifestação referente a afastamento para frequentar disciplina e orientação do curso de doutorado no programa de estudos pós-graduados em Psicologia Social na PUC São Paulo, às quartas, de 25 de fevereiro a 24 de junho de 2015. Pretende-se cursar a disciplina Núcleo de Pesquisa de Lógicas Institucionais e Coletivas 9, das 13h45 às 15h45. Pretende-se ainda realizar a orientação da pesquisa no período da manhã. Ele coloca isso aqui para ela, né? Motivo pelo qual, somado ao tempo de deslocamento de Campinas à universidade, solicita-se o afastamento integral para as quartas-feiras. Destaca-se ainda que durante o afastamento não haverá prejuízo aos trabalhos do Centro de Evento Multidisciplinar da unidade, que conta com 2 agentes da Defensoria Pública, 2 estagiários de Psicologia e um estagiário de Serviço Social. Nesse e-mail,